Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 26 de outubro, seguindo com a quinta rodada da Liga dos Campeões, que vai definir a quinta rodada da Liga dos Campeões, e mais alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, este é um canal sobre trade esportivo. Se você gostar do conteúdo, fica até o final. Se você gostar, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações. Vou deixar aqui embaixo os dois links, lembrando que essa semana está chegando final da Copa Libertadores da América, da Glória Eterna. Betfair é patrocinador oficial desse campeonato. Você tem aqui embaixo uma super cotação de 25 para o Atlético Paranaense ser campeão em cima do Flamengo e uma super cotação de 6 para o Flamengo ser campeão em cima do Atlético Paranaense. É só você aproveitar os links aqui embaixo. Depois que você criar a conta, é só você aproveitar a promoção no primeiro comentário fixado para você participar direto de um sorteio que acontece todos os dias aqui para quem já tem a sua conta na Betfair de uma banca de R$30. Beleza? Então vamos começar? Começar pela Liga dos Campeões, tá? Bom, o Clube Bruges, eu posso dizer assim com muito carinho, talvez, porque eu acompanhei o Bruges na temporada, não lembro se foi passada ou retrasada, acho que foi retrasada. O Bruges acabou caindo num grupo muito mais forte, num grupo com Manchester City, acho que foi a passada, com Manchester City, PSG e Leipzig, né? E ele acabou ficando em último lugar, né? O Clube Bruges. E dessa vez o Bruges faz uma campanha excepcional, num grupo relativamente forte, não tão forte como o do ano passado, acho eu, mas um grupo excepcionalmente forte, com Porto, Atlético de Madrid e Leverkusen, tá? E o que é interessante aqui, além de estar invicto no grupo, só empatou uma partida, o Bruges ele não sofreu nenhum gol e tem o melhor ataque desse grupo, né? São 10 pontos, melhor em todos os quesitos aqui relacionados a esse grupo. Grupos onde eu tenho um Atlético de Madrid, que é considerado um time excepcionalmente melhor defensivamente, o Bruges é melhor. Grupo onde eu tenho o Leverkusen, que hoje é um time extremamente forte ofensivamente, o Bruges é melhor. O Porto também, que faz uma campanha excelente em Portugal ofensivo, o Bruges também é melhor. Então, é preciso respeitar esse clube belga que está fazendo uma temporada excepcional. E esse último jogo, para quem não se lembra, né, o Porto simplesmente tomou um vareio do Bruges, se eu não me engano, o jogo foi 4-0, exatamente, foi 4-0 para o Bruges, e o Bruges nesse momento, com essa situação toda, por vencer no confronto direto o Atlético de Madrid, o Leverkusen e também o time do Porto, né? Teoricamente o Porto teria que devolver os 4-0 para não vencer no confronto direto. O Bruges ele joga por um empate para confirmar a primeira colocação do grupo, tá? Como a necessidade aqui é toda do Porto e o Bruges está numa situação muito tranquila, eu até consigo entender essa odd mais baixa, né? Porque a gente teria que respeitar um pouco mais o Bruges. O cenário do jogo, na minha opinião, é um Porto buscando o resultado, né? Afinal de contas, Atlético de Madrid e Leverkusen podem o passar na tabela, então o Porto precisa do resultado, já venceu fora o Leverkusen, se eu não me engano por 3-0, foi um bom placar, e agora precisa vencer o Bruges, né? O empate é bom para o Bruges, então eu imagino uma situação onde o Bruges jogue assim como foi no Dragão, de forma reativa, tá? Então inicialmente a gente pode ter uma oportunidade de trabalhar lei ao Bruges, que não tem necessidade de vitória, se eu tiver um Porto conseguindo neutralizar os contra-ataques do Bruges. Se isso não acontecer, talvez o mercado de gols possa ser uma porta de entrada, mas eu não acho que o Porto vai ser tão inocente dessa vez, explorando tanto assim e deixando tantos espaços na sua parte de defesa, tá? Então não acho que a gente vai ter um jogo assim tão aberto como foi o primeiro. Acho que o Porto tem que jogar um pouco com a cabeça também, obviamente, mas pode ser um jogo caso o Bruges tenha dificuldade de sair para um lei para a equipe em campo. Inter e Pilsen, aqui a gente já tem no grupo do Bayern com o Barcelona, todo mundo espera, né, que o Pilsen perca o jogo para a Inter. Na verdade, todo mundo está esperando que a Inter vença o jogo do Vitória Pilsen, né? O Vitória Pilsen tem 16 gols sofridos, 4 derrotas, já perdeu para o Inter lá mesmo em casa, e o Barcelona fica ali aguardando qual vai ser a situação, né? Na verdade,
mesmo que o Pilsen complique a vida da Inter, o Barcelona teria que vencer o Bayern. Então não é uma tarefa fácil, mas na verdade eu acho que o Barcelona já está até pensando na própria Europa League. Mas, enfim, seria um dos grandes favoritos se descesse para a Europa League junto com o Arsenal. Mas existe ainda a possibilidade, né? Futebol nada é impossível, mas com essa odd aqui eu vou ficar de fora. É muito provável, tá, que a Inter vença o jogo, mas não existe nada certo no futebol. Falando de futebol, eu acredito que a Inter passe aqui em segundo lugar, vencendo o Pilsen. Enfim, eu vou falar com muito carinho da Inter, porque ela me deu uma alavancagem recente agora contra a Fiorentina, mas nesse jogo eu vou ficar de fora, tá bom? Napoli e Rangers, aqui a gente já tem um grupo com Ajax e Liverpool. Nesse momento a gente tem o Napoli jogando para confirmar a primeira colocação do grupo, tá? O Liverpool ainda pode atingir essa primeira colocação, caso aconteça uma zebra aqui, que eu acho muito difícil, afinal de contas o Rangers tem que focar no campeonato escocês, né? O Celtic já deu uma disparada. O Rangers pode até tentar buscar uma vaga na Europa League. Teria que pelo menos empatar contra o Napoli para fazer um ponto e depois vencer o Ajax no jogo da volta, que vai ser na Escócia. Não é uma tarefa fácil, mas ou vencer o Napoli e o Ajax, que também é mais difícil ainda, mas tudo bem. Eu imagino um jogo para o Napoli, se estiver bem concentrado, se não estiver jogando de qualquer maneira, para uma vitória do Napoli aqui. Lembrando que a vitória do Napoli lá na Escócia contra o Rangers se deu muito por conta do cartão vermelho do Rangers, que facilitou muito a vida do Napoli. Tá? 1,25. Eu não costumo trabalhar o Napoli em 1,25 na Itália, até porque a gente dificilmente acha essa odd do Napoli na Itália 1,25. Mas eu teria que ter um Rangers completamente dominado e um Napoli completamente dominante para trabalhar esse tipo de cotação. Não costuma ser o estilo do Rangers se permitir ser tão dominado assim. O Rangers, quando a gente vê um placar, por exemplo, goleada do Ajax, goleada do Liverpool, goleada do Napoli, o Rangers não está sendo dominado amplamente de marcação. Quando a gente vê o Rangers tomando esses gols, é porque o Rangers está indo para cima igual um maluco. E você se posicionar no match odds nesse tipo de situação costuma ser perigoso. Então, se você olha para esse jogo, você punter, você apostador recreativo, e vê uma vitória fácil do Napoli, saiba que muito provavelmente essa vitória, entre aspas, fácil na sua cabeça, vai passar por um Rangers se expondo e dando espaço para que a qualidade do Napoli consiga aparecer. E não um Napoli extremamente dominante ao ponto de não deixar o Rangers jogar. Por isso que eu acho que é muito perigoso o match odds aqui para quem faz trade. Tá? Isso aí é só o meu ponto de vista. Eu acredito que o mercado de gols aqui possa ser o melhor caminho, desde que o Rangers siga se expondo feito um maluco. Ajax e Liverpool é outro jogo aqui desse grupo. Nesse confronto a gente ainda tem a possibilidade? Acho que não, né? Para o Ajax conseguir pegar uma segunda colocação, ele teria que vencer os próximos 2 jogos. O Liverpool e o Rangers, para tentar chegar a 9 pontos. Aí teria que vencer o Liverpool por um placar de 2 gols de diferença para ficar na frente do confronto direto, já que ele perdeu na Inglaterra por 2-1 de virada, gol no último lance, se não me engano, do Matip, de cabeça, ou seja, só a vitória interessa para o Ajax e uma boa vitória de preferência. O Liverpool não vem bem das pernas na Premier League, venceu o City, parecia que as coisas iam encaixar e não encaixaram. Conseguiram perder para o Nottingham Forest, que até então era o lanterna da competição. Então, eu tenho umas desconfianças muito grandes aqui com o Liverpool e acredito que o Liverpool já tenha abandonado a Premier League. Então, pode ser que a gente veja uma virada de chave do Liverpool aqui na Champions. O Liverpool joga pelo empate, tá? Se o Liverpool empatar, não estou dizendo que ele vai de fato para empatar, mas se ele empatar, ele já está classificado, ele mantém aqui o Ajax com 4 pontos, chega a 10 e fica impossível do Ajax chegar. Mas eu acredito que o Liverpool vai tentar buscar a vitória. Pode ser um jogo aqui inicialmente para correção de preço, pelo menos o primeiro jogo na Inglaterra foi assim. E vamos ver, para mercado de gols é aquela coisa, o Liverpool não anda bem das pernas, mas se tiver espaço para contra-atacar e o Ajax vai precisar se expor, a gente pode ter aí
o Salah, por exemplo, se destacando assim como foi o Firmino também contra o Rangers naquele 7-1, né? Foi 7-1 se eu não me engano. Então pode ser uma possibilidade de gols aqui também, depende muito do cenário. Atlético Madrid e Leverkusen, daquele grupo do Bruges com o Porto. Uma vitória aqui para o Atlético de Madrid seria extremamente importante, assim como para o Leverkusen. Acho que o Leverkusen, se perder esse jogo, ele não consegue pegar nem a Europa League, né? O Leverkusen que trocou de treinador agora, está com o Xabi Alonso, aquele Xabi Alonso. E o Atlético de Madrid precisa da vitória também para tentar buscar pelo menos o Porto. Segunda colocação do grupo aqui, eu acho que é o objetivo de todos os times. Dificilmente alguém vai passar o Bruges, na minha opinião, tá? Se seguir desse jeito. 1,75 é uma odd que impera respeito ao Leverkusen, porque ele não vive boa fase. Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Leverkusen, a gente vai ver 2 vitórias em 10 jogos, né? Não vive uma boa fase. Mesmo o Atlético de Madrid já tem menos derrota, já tem muito mais vitória, empate, tem tomado menos gols. Porém, a gente não pode esquecer que o último jogo entre eles foi uma vitória do Leverkusen por 2-0, né, na última rodada. Então, eu acredito aqui num jogo difícil para o Atlético de Madrid, e é a mesma coisa que eu falei do Napoli. Um lei ao Leverkusen passa muito mais pelo Atlético de Madrid aproveitando os espaços que o Leverkusen vai deixar, ambos os times vão ter necessidade, do que propriamente por um amplo domínio de marcação, tá? Porque pela necessidade que o Atlético de Madrid tem de vencer, o Atlético de Madrid não pode jogar só com um estilo de marcação forte, ele provavelmente vai ter que se expor também, então a gente vai ter em algum momento desse jogo uma trocação, e aí esse é o tipo de jogo que o mercado espera uma tendência under, pelo fato do Atlético de Madrid ser um time de defesa mais fechada, mas que pela necessidade do jogo a gente pode ter um cenário um pouco mais over, tendo um pouco mais de valor nessas cotações. O grande problema é, quem fizer o gol, se é que vai ter um gol, vai se fechar ou não? Que é uma vitória crucial. Derrota nesse jogo significa um adeus à tentativa até mesmo de Europa League, como é o caso do Leverkusen, tá? Então, inicialmente aqui eu venho para correções de preço. Não sei se eu direcionaria aqui o meu lei a pior equipe em campo para o Leverkusen. Não sei mesmo, o Leverkusen de lua. Não sei se o Patrick Schick volta de lesão, o Diaby. Enfim, o Leverkusen está com uma urucubaca de pênalti, se eu não me engano, são 3 pênaltis seguidos perdidos, 2 na Champions e o último agora na Bundesliga. Enfim, mas o Diaby é 8,80, ou ama ou odeia, né? Vamos ver, não traria para gols no pré-live, mas dependendo do live, pode ser um jogo para situações ali, talvez de 1 over 1,5, buscar alguma situação de live, que pode ter uma odd muito boa por aqui. Barcelona e Bayern, aqui é um jogo onde a gente mais ou menos já espera a situação do grupo, né? Um Bayern classificando em primeiro, a Inter em segundo, muito provavelmente. De nada adianta a Inter perder ou empatar com o Pilsen se o Barcelona não vencer o Bayern de Munique, tá? Então o Barcelona precisa fazer a sua parte. Eu não sei se o Bayern de Munique vai vir titular, tá? O Bayern de Munique ele pode, por exemplo, descansar o Mané, poderia colocar o Choupo-Moting para jogar, que vem fazendo gols. Se eu não me engano, o Sané ainda está lesionado, não sei se joga, não precisa forçar o cara, pode guardar ele, por exemplo, para as oitavas. O Goretzka está jogando muito bem, voltou muito bem, o Kimmich também, nem se fala. O Musiala também está jogando muito bem, então, o Davis está subindo muito mais. Mas a gente tem que lembrar que o primeiro confronto lá na Alemanha, em Munique, a gente teve o Barcelona fazendo um primeiro tempo excepcional, né? Colocando o Bayern nas cordas, levando muito perigo para o Bayern, e só depois o Bayern acabou, né? Aquela coisa, não faz, leva, então o Bayern acabou amassando o Barcelona no segundo tempo. Eu trabalharia a situação aqui para correção de preço no match odds convencional, acho que a gente vai ter muita movimentação, troca de superioridade aqui, mas ficar de olho na possível escalação do Bayern, tá? Como eu falei, de nada adianta o Barcelona vir para esse jogo já pensando, estou eliminado mesmo e tal, se ele não fizer a parte dele e a Inter tropeçar, e pode acontecer que tropeça, a gente vai ter um vexame aqui, então o Barcelona vai ter que tentar fazer a parte dele,
E dependendo dos jogadores de ponta do Bayern de Munique, principalmente se o Sané vai estar jogando ou não, se o Mané também vai estar jogando ou não, a gente pode ter cenários para situações de gol, tá? Lembrando que o Barcelona tem tido uma força ofensiva muito grande, principalmente por conta aqui do Lewandowski, que a gente pode ter lei do ex aqui, né? Então não descarto trabalhar gols aqui também não. Tottenham e Sport. O Tottenham assumiu a liderança do grupo, depois de ter começado bem contra o Marselha, depois de ter perdido contra o próprio Sport e depois de ter empatado contra o Frankfurt e depois vencido o Frankfurt dentro de casa. O time do Tottenham está muito próximo de uma classificação, só que o adversário é bem complicado. Eu entendo as pessoas pesarem a mão em time inglês na Champions. É foda, porque é sempre assim, tá? Mas, cara, tem que ter um mínimo de respeito com o esporte. É o mínimo, tá? O que favorece o Tottenham? A necessidade é do esporte. Tudo bem, o Tottenham não chega a jogar por um empate, porque dependendo se o Marselha vencer o Frankfurt na Alemanha, o Marselha passa para primeiro do grupo, né? O Frankfurt não conseguiria passar para primeiro do grupo, porque o Frankfurt não vence o Tottenham no confronto direto. Mas o Tottenham, teoricamente, está mais aliviado, então a pressão é do esporte. Então, você tendo um esporte que precisa ir para cima, aí você tem um Tottenham que pode sim jogar no erro do adversário, jogando em contra-ataque. O Richarlison, se eu não me engano, ainda está machucado, então provavelmente o Heung-min-Son e o Kulusevski, não sei se o Kulusevski está disponível para jogar. Deixa eu ver aqui, ó. O Kulusevski está machucado também, Richarlison também, então acho que o Heung-min-Son vai fazer ali Olha só, o Pedro Gonçalves, que é um dos artilheiros do Sporting, está suspenso por cartão vermelho. Não sei se isso confirma, acho que sim, né? O Coates está lesionado, o grande jogador de bola aérea do Sporting. Então o Sporting está numa situação complicada, vou dizer. Aqui, eu não traria um back ao Tottenham, como eu falei, porque para você trabalhar o Tottenham, primeiro, você tem que confiar muito, tem que entender muito o estilo de jogo do Tottenham, porque ele vai jogar no erro do adversário. O Tottenham não fez um bom jogo contra o time do United na derrota por 2-0. Fez um jogo um pouco melhor contra o Newcastle, mas também perdeu. Então vem numa pressão um pouquinho maior, mas é como eu falei, do que aconteceu no início da rodada da Champions, das primeiras rodadas para cá, o Tottenham está muito mais tranquilo, mesmo com a derrota que teve para o próprio Sport, tá? Então eu acho que eu esperaria aqui uma situação para gols, porque a necessidade é do Sporting, tem algumas lesões, tem alguns desfalques dos dois lados, mas eu acho que vai pesar um pouco mais no Sporting, e o Sporting vai dar campo para o Tottenham jogar, e o Tottenham pode confirmar a primeira colocação do grupo já com vitória sobre o Sporting, tá? Depois, por último, a gente tem Frankfurt e Marselha. Os dois ainda têm chance de classificação, em segundo lugar, provavelmente, né? Se tudo correr como é esperado. O Frankfurt tem uma vitória contra o próprio Marselha na França por 1-0 e teve um empate contra o Tottenham em casa, na Alemanha. O Marselha tem vitórias contra o Sporting 2 vezes, derrota para o Frankfurt e derrota para o Tottenham. Do que eu vi do Marselha nessa temporada, não é um time que eu trabalho muito, é um time que cede muita oportunidade, mas que também cria muita oportunidade. Tem treta do treinador com o Gerson, tem treta do treinador com o Payet, de vez em quando eles vão ficando no banco, mas é um time que cria muito, só que cede muita oportunidade. O primeiro jogo, ter sido 1-0 só, foi um absurdo. Para mim, também é jogo para gols, é mais ou menos o cenário que eu estou vendo para Atlético de Madrid e Leverkusen. Os dois precisam, tá? O Marselha pode até se ficar um pouco tranquilo, dependendo da situação, com um empate, mas teria que torcer para o Tottenham, né, para se manter ali dentro da zona de classificação. E o último jogo seria contra o Tottenham em casa, na França, e é perigoso, né? Mesmo o Tottenham já classificado, você poderia ter um Sporting, por exemplo, vencendo o Frankfurt em casa, exatamente, em Portugal, e passando. Então eu também traria esse jogo inicialmente para correção de preço, mas muito cuidado, tá? Perdão. É um jogo que, se você fosse meter no match odds, é coisa curta. Muito dificilmente você vai ter uma situação de leitura muito grande, porque são dois times traiçoeiros demais no contra-ataque. Bom, para Champions é isso.
Em relação à Série A, nós tivemos aqui o Botafogo, que empatou contra o Fluminense, estava praticamente com os 3 pontos garantidos, acabou tomando 2 gols no final. Isso prejudica um pouco a briga do Botafogo pelo G7, G8 ali, né? Só que, por sorte, o Botafogo, o Atlético Mineiro também e o Fortaleza também empataram. Então a situação para o Botafogo ainda é possível. O Bragantino vem de vitória contra o Atlético Paranaense, mas eu tenho aqui um Botafogo que é um dos piores mandantes da competição, junto com o Juventude, e o Bragantino, que é um dos piores visitantes da competição. Então eu tenho um time que sofreu 16 gols, não chega a ser a pior defesa dentro de casa, mas eu tenho provavelmente aqui a terceira pior defesa, a quarta pior defesa da competição fora de casa, perdendo apenas para os times lá dentro da zona de rebaixamento. Então, sinceramente, é um jogo muito difícil para fazer algum tipo de leitura. Se for trabalhar algo, match odds sem viés, tá? Corinthians e Fluminense, olha, eu, sendo bem sincero, eu acredito que as duas equipes vão ficar dentro do G7, G8 ali. Acho que é um jogo mais protocolar, é o replay aqui da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians acabou se dando melhor com um empate e uma vitória, né? Se eu não me engano, empatou no Maracanã e venceu na Arena Corinthians. O Corinthians ainda está um pouco, dá para ver, engasgado com o título que perdeu para o Flamengo. Teve uma vitória agora contra o Santos. O Yuri Alberto foi expulso, então ele desfalca o Corinthians contra o Fluminense. O Fluminense conseguiu sair um pouco melhor depois de alguns jogos sem conseguir pontuar, vencendo o Avaí e agora empatando com o Botafogo. Se mantém ali perto do Corinthians. Se vencer, até assume a quarta colocação momentânea. Também é um jogo que, para mim, eu viria só para match odds, tá? Internacional e Ceará, essa situação do Ceará é muito complicada, viu? Vou dizer, o Ceará nas últimas rodadas vai enfrentar aqui o Fluminense dentro de casa, depois pega o Corinthians lá em São Paulo e sai para visitar o Avaí, né? O Avaí que nesse momento não chega a ser um adversário direto. O Avaí está praticamente... não vou dizer rebaixado, ainda existe a possibilidade. Acho que o Lisca caiu por lá também, mas está bem complicado. A situação do Inter é o seguinte: se empatar, acabou, precisa vencer tudo, precisa torcer para o Palmeiras tropeçar assim de uma maneira épica. A gente sabe que o campeonato já acabou, né? Mas provavelmente Beira-Rio lotado, muita força, muita pressão. O Inter joga muito bem no primeiro tempo, é avassalador, tem um excelente contra-ataque, tem uma excelente pressão, uma excelente bola aérea. O Mano está treinando muito bem esse time. Mas não se enganem, o Ceará, ele provavelmente vai fazer com que esse jogo seja o jogo da vida, vai para cima de qualquer maneira, e o Inter ele acaba permitindo muito ao adversário em alguns momentos. Então, se você sentir que o Inter diminuiu um pouco o ritmo, pode ser perigoso. Eu vou direcionar aqui para um lay aqui do Ceará, pelo menos nos minutos iniciais, se eu encontrar essa superioridade que eu estou buscando. Já Goiás e América Mineiro, se fosse fazer, seria match odds, mas eu não pretendo fazer essa partida aqui. Não tenho acompanhado tantos jogos do Goiás assim, mas dentro de casa é sempre muito difícil bater o Goiás, né? Só 4 equipes conseguiram vencer o Goiás dentro de casa. O América vem de uma derrota para o Flamengo e fora de casa tem 5 vitórias apenas, mas não é o tipo de jogo que eu pretendo fazer. Beleza? Vou ficando por aqui então. A gente se vê. Se você gostou do conteúdo agora, não esquece de se inscrever, deixar o like. Os links aqui das supercotações estão aqui embaixo. Aqueles recadinhos de sempre que vocês gostam, né? Não inventa moda, faz o simples, principalmente em dias de Champions League. É sempre importante. Valeu, um grande abraço, fiquem bem e é sempre um prazer.